Ô, Krenak, tem um ponto também, no meio dessa toda essa discussão de hoje do marco temporal, que é o voto do novo indicado pelo Lula, né, o ministro Cristiano Zanin. A gente viu essa semana que passou ele sendo alvo de críticas porque ele votou contra o reconhecimento de uma ação movida pela PIB, né, que dizia a respeito do reconhecimento sobre uma ação sobre violência policial contra indígenas Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Então, a ação pedia medidas do poder público, né, para evitar essa violência policial contra esses indígenas no Mato Grosso do Sul. O Cristiano Zanin, junto com o Gilmar Mendes, com o André Mendonça e com o Cássio Nunes Marques, esses dois últimos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, votaram contra o reconhecimento da ação. Acabou reconhecido porque os outros 7 ministros votaram a favor. Né? Qual que é a sua expectativa, né, diante disso? Como é que é a sua expectativa para o voto do Cristiano Zanin sobre o marco temporal? Eu nem aceno a possibilidade de avaliar. Eu me lembro que atribui ao Magalhães Pinto, parece, uma história que dizia que a política é como nuvem, toda hora ela muda. E esse sujeito que você está se referindo aí, que eu não conheço, ele deve ser como nuvens, toda hora muda. Vai mudando, vamos aguardar, bastante expectativa sobre isso. Aliás, tem uma outra questão também, Krenak, que está no colo aí do governo Lula, que é a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, né? E isso vai ficar aí claro. Aliás, a ministra Marina Silva vai até participar de um evento na Câmara para falar a respeito disso. Queria saber a sua opinião, o que o senhor está achando dessa disputa que existe até dentro do próprio governo entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas? Bom, a ideia de explorar petróleo é uma ideia que a gente poderia considerar uma ideia dinossáurica. Explorar petróleo no mundo hoje é atraso, é uma coisa totalmente fora do sentido. O mundo está abandonando essa energia de matriz, né, carbonária, e o Brasil deveria ser coerente com o propósito de proteção da Amazônia e não embarcar numa canoa furada dessa. Achar que nós vamos finalmente nos dar bem explorando petróleo na bacia amazônica é ignorar toda a fantasia que girou em torno do pré-sal, que justificou muito abuso político, muito abuso ambiental, e que, na verdade, deu com os burros na água, né? Nós estamos sempre acreditando numa galinha de ovos de ouro que vai botar o Brasil em algum lugar privilegiado. Isso é uma bobagem. Nós precisamos considerar que o nosso território é a infraestrutura primária para a gente viver. E a bacia amazônica, com extração de gás e petróleo, com essa coisa de energia fóssil, ele anda para trás. É uma péssima escolha o Brasil querer concorrer com essa coisa do mercado de petróleo. Nós vamos continuar poluindo o planeta, perdendo a oportunidade de cuidar melhor dessas riquezas naturais, desse ecossistema da Amazônia. A ministra Marina já teve dificuldades anteriores no governo, conflitando meio ambiente, Minas e Energia, a primeira experiência dela dentro do governo. Agora está se repetindo. Eu espero que o desfecho não seja o mesmo anterior, em que ela tenha que sair do governo por não ser ouvida, né? É uma pena. A ministra Marina, ela sempre foi bem clara na posição dela em relação a uma economia, uma bioeconomia, que é o que ela reclama, né? Voltar-se para a Amazônia com a outra perspectiva. E os encontros que têm sido feitos entre governadores e presidentes de países da bacia amazônica
eles foram todos reticentes em relação a essa aventura brasileira de furar poços de petróleo na foz do Amazonas, né? Eu acho que é uma roubada. Uma roubada. Tem